Ok, por isso então vamos começar a aula de. Esta é a terceira, quarta aula, se não me engano, não, terceira aula de lógica computacional, ai, de programação por restrições, e por isso o que vamos fazer hoje, eu vou passar já vou já passar para os slides. O que vamos continuar hoje, vamos fazer uma pausa na programação e vamos ver um bocado a questão, a parte teórica do. hum, Veja bem. A parte de propagação propriamente dita, que é o cerne, digamos, da programação por restrições. Já vimos consistência de nó, consistência de arco, e hoje vamos ver consistências de mais elevadas. Já vamos ver que, em última análise, quanto mais complexa ou quanto mais, digamos, sofisticada for a consistência, já iremos ver que mais difícil será obtê-la, e por isso aquele equilíbrio que existe entre o que se ganha na propagação e o que se perde na obtenção da consistência pode ficar, tem que ser bem pensado, e em particular vamos ver casos em que vale a pena fazer essas consistências, ok? Então vamos tentar analisar casos em que isso acontece. Depois vamos ver todos estes critérios são feitos para restrições binárias, e vamos ver como é que se generaliza para restrições não binárias, por isso restrições que envolvam várias variáveis, ok? Em particular, vamos ver que o método genérico, que é a consistência de arco, digamos, generalizada, é muito pouco eficiente quando as restrições têm muitas variáveis, e por conseguinte há certas restrições que têm algoritmos próprios para fazer a propagação, e isso é o que nós iremos ver depois nas aulas seguintes, ok? Bom, passando aqui então para a aula de hoje, já penso que já tínhamos visto esta situação, ok? Em que temos três variáveis, A, B e C, ambas têm o valor 1 e 2, ou podem ter o valor 1 e 2, por isso o domínio é 1 e 2, e queremos garantir que elas sejam todas diferentes, ok? Obviamente isso é impossível. Três variáveis com dois valores não podem ter três valores diferentes, e por conseguinte a rede, embora seja insatisfazível, a rede de restrições, é consistente de arco. Cada valor de uma variável tem suporte na outra variável, na medida em que todas as variáveis têm dois valores, o valor de uma tem sempre suporte no valor diferente da outra. No entanto, ela não é consistente de caminho, ok? Já iremos ver melhor a definição, mas basicamente consistência de caminho diz que eu vou-me preocupar não só com duas variáveis, mas também com um caminho que as ligue por fora, digamos. E por isso, se eu tiver aqui, se eu atribuir uma etiqueta composta às variáveis A e B, terão que ser 1, 2 ou 2, 1, eu não consigo estender esta variável, esta combinação à terceira variável. 2, 1 corta-me 1 e corta-me o 2, e por conseguinte a consistência de caminho não pode ser garantida, e a consistência de caminho eventualmente demonstra que estas variáveis ou que este problema não é satisfazível. Okay? Por isso, tipicamente com A1 e B2, que é um par, uma etiqueta composta com estas duas variáveis que é consistente, mas eu não consigo estender nem para C igual a 1 nem para C igual a 2, porque o valor 1 e 2 estão tomados pelas variáveis, e a mesma coisa para a outra etiqueta de A com B. E por conseguinte, path consistency, a definição é o seguinte. Primeiro, para um problema ser path, por isso consistente de caminho, um problema ou uma rede de restrições, é preciso que ele seja consistente de arco, por isso é preciso que todas as restrições, nem todas as restrições binárias, uma variável todos os valores de uma variável tenham suporte na outra variável, mas além disso é preciso que não só eu devo conseguir estender uma variável, o valor de uma variável para outra, mas também qualquer combinação de duas variáveis, por isso qualquer etiqueta composta de duas variáveis, x e xj, deve ser estendida, ou deve poder ser estendida para uma terceira variável xk, okay? Tal como fizemos há bocado. Esta condição, basicamente, é dizer que para cada etiqueta composta com duas variáveis e para todas as outras variáveis,
tem que haver uma etiqueta XK, VK, por isso tem que haver uma atribuição de um valor a outra variável que suporta qualquer combinação que eu faça ou qualquer etiqueta que eu tenha nas duas primeiras variáveis. Okay? Por exemplo, nós tínhamos visto há bocado, o que acontece com as rainhas. Que eu, ok, vamos ver com o boneco. Q1 igual a 1, tem duas variáveis, tem duas suportes na variável Q3. Ou seja, se isto for Q1 e se isto for Q3, Q1 igual a 1 tem suporte na variável. Nesta não tem, mas tem nesta e tem nesta. Okay? Nesta posição, por isso na rainha 3 na posição 2 e rainha 3 na posição 4. No entanto, a combinação de Q1 com Q3, 2, por isso esta combinação, não pode ser estendida para a quarta rainha. Porquê? Porque esta posição elimina estes três valores da rainha, 4, e esta elimina este quarto valor. E, por conseguinte, esta combinação não pode ser estendida e, por conseguinte, este valor tem que ser eliminado. Por outro lado, Q1 igual a 1 e Q3 igual a 4, por isso esta combinação também não pode ser estendida, neste caso, para a rainha 2. Porquê? Porque esta posição elimina os valores 1 e 2 da rainha 2 e esta posição da rainha 3 elimina os valores 3 e 4. Por isso a rainha 2 deixa de ficar com qualquer valor. E por conseguinte, o que se verifica é que o valor 1, neste caso, pode ser removido do domínio da variável Q1, porque é impossível criar uma etiqueta entre Q1 e Q3 que seja extensível, Q1 igual a 1 e qualquer que seja o valor de Q3, que seja extensível para Q4. Okay? E por conseguinte, estes valores dos cantos, qualquer que seja o canto, não pode pertencer ao domínio. Okay? Qualquer que seja, neste caso, estes valores do canto podem ser retirados do domínio e estes valores do meio também podem ser retirados do domínio, se fizerem a mesma análise, e por conseguinte, impondo consistência de caminho, só ficam valores nas variáveis que conduzem de facto a soluções. Ou seja, depois iremos ver daqui a bocado, mas só os valores que têm soluções é que ficam no domínio, o que quer dizer que eventualmente se consegue depois fazer uma atribuição de valores das variáveis sem backtrack. No entanto, este exemplo que eu estou a dar é um pouco enganoso porque manter a consistência de caminho, aquele é um caso particular, não elimina valores do domínio de variáveis, mas sim impõe restrições a conjuntos de variáveis, a duas variáveis concretamente. Por exemplo, se eu analisar que xi igual com um certo valor e xj igual a um certo valor não podem ser estendidos para a variável k, então são esses dois valores que a eliminação destes dois valores em x e xj corresponde a uma restrição adicional que eu coloco entre x e xj. Isto pode ser visto bem desta forma. Se eu, antes da consistência de caminho, eu verifico que B1 e C1, como está, aliás, a variável BC, ok? Mesmo não estando relacionados, qualquer combinação de B1 com B2, com C2, não pode ser estendida para a variável A. Okay? Tal como 2 em B e 1 em C também não pode ser estendida para a variável A. Então, quais são as combinações de B e C que podem ser estendidas para a variável A? Bom, quando B for igual a C. E, por conseguinte, nesta situação, em que eu não, à partida não tenho que B tem que ser diferente de C, nesta restrição com três variáveis e dois valores, em que B e C têm que ser diferentes de A, okay? Isto implicitamente, a consistência de caminho impõe uma nova restrição, que é B ser igual a C. Ou seja, os pares 1, 2 ou 2, 1 não podem ser estendidos para a variável A, o que quer dizer que os únicos pares permitidos são 1, 1 e 2, 2, ou implicitamente que B tem que ser igual a C. Okay? E isso é importante ter essa noção que consistência de caminho não impõe eliminação de variáveis. Okay? Eliminação de valores de variáveis. Às vezes pode impor, como no caso das rainhas,
mas em geral o que a imposição de consciência de caminho diz que quando uma etiqueta composta não pode ser estendida para uma terceira variável, isto quer dizer que esses valores da etiqueta composta não são possíveis e, por conseguinte, há uma restrição adicional sobre essas duas variáveis. Ok, como é que se mantém consistência de caminho? Enfim, do ponto de vista um algoritmo razoavelmente simples, ok? Vou só ter uma ideia de como é que se pode implementar. Bom, basicamente, o que nós podemos fazer é o seguinte: para restrições binárias, nós podemos dizer que existe uma matriz A e B, entre as variáveis A e B, que tem tantos valores, vamos admitir que elas têm todos o mesmo número de valores no domínio, mas se não, tem tantas linhas quantas os valores possíveis para A, tantas colunas como os valores possíveis para B, e tem uma restrição, e tem um valor booleano, okay, que diz se um certo valor da variável A é ou não é compatível com o valor da variável B. Ou seja, neste caso, o que esta matriz diz é que este valor 1 da variável A não é compatível com o valor 1 da variável B, mas é compatível com o valor 2. E, por conseguinte, esta restrição representa-se com esta notação booleana, ou com esta representação booleana, representa a restrição que A é diferente de B. Uma matriz que representa que a variável 1 não ataca a variável 3, a rainha 3, é esta. Ou seja, a variável 1, isto agora olhando olhando para esta matriz como sendo um tabuleiro de xadrez, a variável 1 na posição 1 não é compatível com a variável 3 na posição 3. Okay? E por isso a variável 1, nem com a variável, a variável 1 na posição 1 não é compatível com a variável 3 na posição 1, está um 0, nem com a variável 3 na posição 3. Okay? E por conseguinte, os valores de 1 são compatíveis com a posição, enfim, com as posições que são possíveis, ok? Por isso, a variável 1 é com a variável 3, okay? Que é esta aqui, é possível, não é possível ter a variável 1 e a variável 3 na mesma posição, é possível ter a variável 1 na posição 1 e a variável 3 na posição 2, por isso não há problema. É possível ter a variável 1 na posição 1 e ter a variável 4 na posição, ter a variável 3 na posição 4, por isso esta não ataca a posição 4, ok? Mas esta ataca a posição 1 e a posição 3 da variável 3, que tem aqui zeros, ok? E por isso esta representação em matrizes booleanas é uma forma, digamos, possível de garantir a representação dos domínios das variáveis e, em particular, atuar sobre as restrições binárias, colocando zeros e uns, consoante os valores sejam compatíveis ou não. Bom, como é que se faz, como é que com esta representação se pode obter a restrição, a consistência de caminho? Bom, o que nós vemos é o seguinte: imagina que eu quero saber se a variável 1 é compatível com a variável 3 através da variável 4. Ok? Eu quero saber, tal como tinha mostrado há pouco, o que é que eu tenho que verificar? Bom, para a variável 1 ser compatível com a variável 3, para a posição 4 tem que haver um valor na variável 4 que seja compatível com a posição 3. E por isso eu vou ver na variável 1 quais são os valores da variável 4 que são possíveis, que são a 2 e a 3. Será que estas posições 2 e 3 da variável 4 são compatíveis com a posição 3 da variável 3? E a resposta é não. Por conseguinte, aliás, com a posição 2 da variável 3, ok? E a resposta é não. Quer dizer que então que a variável 1 na posição 1 não é compatível com a variável 3 na posição 2, embora inicialmente fosse, ok? A variável 1 na posição 1 era compatível com a posição era compatível com a posição 3 com a posição 2 da variável 3, ok? Na realidade, o que isto dá para fazer é dizer que existe uma restrição adicional sobre 1 e 3, passando pela 4, e que é obtida pelo produto
das variáveis, das matrizes booleanas, mas o produto booleano. Ou seja, para a posição 1 da variável 1 ser compatível com a posição 2 da variável 3, é preciso que haja uma posição na variável 4, okay? Matriz 1, 4, que seja simultaneamente compatível com a linha 1, com a variável 1, e com a coluna 2 da restrição entre 4 e 3. E, por conseguinte, ou esta posição é possível, mas 0, 0 não torna impossível, ou esta é possível, mas não é, por causa de a variável 2 da posição 4 é possível com o valor 1 da variável 1, mas não é possível com o valor 2 da variável 2. E por conseguinte, fazendo esta multiplicação, verifica-se que, a multiplicação no sentido que a soma será a disjunção e a multiplicação será a conjunção, verifica-se que multiplicando esta posição por esta posição, acrescenta-se aqui um zero. Ou seja, acrescenta-se aqui um zero, quer dizer que entre a posição 1 e a posição 1 da restrição da variável 1 e a posição 2 da variável 3, afinal já não é possível fazer essa combinação. Okay? Depois só temos que saber, então, qual é a restrição que conta entre a 1 e a 4. Bom, esta seria a condição inicial entre a 1 e a 3, mas agora, como tem esta restrição adicional, bom, restrições adicionais é fazer a sua conjunção. Okay? E por conseguinte, esta posição que inicialmente era possível, a rainha 1 na posição 1, era possível ser compatível com a rainha 2, a rainha 3 na posição 2, no fundo seriam estas duas posições, e por conseguinte, este elemento da matriz vale 1. Quando eu faço a conjunção com a matriz que é imposta agora pelo percurso através da rainha 4, eu verifico que esta posição afinal já não é possível. Okay? E por conseguinte, fazendo estas contas, verifica aqui dois zeros que já não são compatíveis. Okay? Ou seja, duas posições que inicialmente eram compatíveis deixaram de ser compatíveis. Ou seja, eram compatíveis diretamente, por isso, consistência de arco, deixam de ser compatíveis se eu impuser consistência de caminho. Bom, isto basicamente o que isto diz é que este novo zero que foi aqui acrescentado quer dizer que estas duas posições eram compatíveis, entre a linha 1 e 3. Okay? Entre a linha 1 e 3 eu podia ter a rainha 1 na posição 1 e a rainha 3 na posição 2. Isto em princípio seria possível, só que como através da rainha 4 isto deixa de ter posições, este zero aparece aqui, digamos, nesta matriz, depois de feitas as contas. Okay? Por isso, basicamente, o que vai acontecer é que se fizerem isto repetidamente, organizarem este estudo repetidamente, o que vai acontecer é que esta rainha não tem compatibilidade com esta, okay? Por isso esta sai exato, esta combinação torna-se impossível, ou seja, este 1 passa para 0, e ao mesmo tempo a posição 1 com a linha 4, por isso esta posição também vai acabar por ser 0 através da rainha 2, okay? Porque esta impede estas duas e esta impede estas duas. Conseguinte, eventualmente, a rainha 1 deixa de ter combinações possíveis no seu valor 1. Okay? E por conseguinte, isto basicamente fazendo aqui vocês podem confirmar estes valores, o que vai acontecer é, se eu fizer a 1 com a 2 e a 2 com a 3, se eu inicialmente obtenho esta 1 com a 3 através da 2, okay? Fazendo estas multiplicações, e multiplicando, digamos, ou conjugando com o valor inicial, eu obtenho aqui os vários zeros. Okay? E eventualmente consigo eliminar este valor e consigo eliminar da 1 com a 3 com a 3 com a 4, desculpa, deixa-me só ver aqui uma coisa, da 1 com a 2 e a 2 com a 3, consigo eliminar a posição 1 com a 4 da posição 3. Através da posição 4, consigo eliminar a posição 1 com a 2. Como eu já eliminei a posição 1 com a 4, acabo por não ter nenhum valor possível nesta linha. Se não tenho nenhum valor possível nesta linha, quer dizer que a posição 1 da rainha 1 não pode ser colocada na posição 1
e também, se fizerem as contas, também não pode ser colocada na posição 4. Quer dizer que estes dois valores podem ser, neste caso, eliminados do domínio por imposição de consistência de caminho. Ok? Isto, enfim, eu não vou fazer isto com todos os detalhes, vocês verão os slides, mas basicamente são estas as contas que estão a ser feitas. Ok? Por isso, basicamente, a restrição entre 1 e 3, depois de feitas as contas, okay, vai dar esta matriz adicional e, por conseguinte, vai eliminar estes valores. Okay? A mesma coisa, enfim, agora tem aqui mais uns exemplos. A mesma coisa se faz com a 1 e a 4, que eventualmente consegue eliminar estes valores, estas colunas, ok? Ou seja, a coluna 2, a variável 2, deixa de ter valores possíveis para os valores 2 e 3, ou seja, estes dois valores desaparecem, e por simetria, ou pelo mesmo raciocínio, já estão a ver que o que vai acontecer é que, depois de fazer isto, eliminam estes dois valores da variável 2, também consegue eliminar estes dois valores da variável 3, e também consegue eliminar estes dois valores da variável 4. Okay? Vejam, façam as contas, ok? Como dizia o outro, é só fazer as contas. Obviamente tem que dar uma certa organização a esta combinação, mas depois de eliminados os valores que são impossíveis, na realidade os únicos valores que ficam são aqueles que correspondem a soluções. Ou seja, existe uma solução com este valor, que é esta e esta, e existe uma outra solução com este valor, ou seja, esta solução. Por isso, nenhum destes valores pode ser eliminado do domínio de uma variável, porque qualquer um destes valores corresponde a solução. Claro que isto é um caso extremo, em que, na realidade, através de imposição de consistência de caminho, conseguimos eliminar muito mais, eliminar todos os valores que não correspondem a soluções, mas obviamente não é isso que acontece em geral. Em geral conseguimos eliminar alguns valores, ou impor algumas restrições, mas não garantimos que o resultado seja tão perfeito. Okay? Mas, em princípio, neste caso, como nós conseguimos obter estes valores, ou conseguimos eliminar estes valores, nós conseguimos até obter a solução sem backtracking. Okay? Se pusermos um valor, uma rainha nesta posição, por propagação eliminamos este valor, por isso esta rainha tem que estar nesta posição, por propagação esta rainha deixa de ser possível, por isso a terceira tem que ser colocada nesta posição e a quarta tem que ser obtida nesta posição, por isso, escolhendo a primeira variável aqui, sem backtracking conseguimos chegar a esta solução. Escolhendo a primeira variável aqui, sem backtracking conseguimos chegar a esta solução. Ok? Ok, não sei se isto é claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode-me interromper. Vocês têm que olhar, enfim, se quiserem seguir este exemplo das 4 rainhas, têm que seguir as várias matrizes. Todas aquelas matrizes têm que ser calculadas e têm que ser multiplicadas e conjugadas. Mas aquilo consegue-se fazer de uma forma sistemática e é isso que, quando se quer impor consistência de caminho, é o algoritmo, digamos, mais simples para fazer esse exemplo, para impor essa consistência. Ok? Não há dúvidas sobre isto? Bom, então vamos passar para o seguinte, que é, nós já falámos em consistência de nó, consistência de arco, agora falamos em consistência de caminho, e basicamente o que nós estamos a fazer é dizer que uma posição é possível, ou seja, eu do nada, há certos valores de variáveis que podem ser eliminadas porque não satisfazem a restrição unária, se quiserem. No arco, vou olhar para as restrições binárias e garantir que o valor de uma variável pode ser estendida para uma segunda. Na consistência de caminho, o valor de duas variáveis pode ser estendida para uma terceira, mas nada impede que se generalize isto e dizer que, por exemplo, a combinação de 3 variáveis valor, pode ser estendida para uma quarta. Isso é a noção da consistência de consistência de I. Okay? Antes disso,
convém fazer uma diferença entre o que é consistência e consistência forte, ok? Concretamente, esta rede, que aqui está, por isso duas variáveis com o valor zero e que são diferentes, elas são consistentes, não são consistentes de arco, nenhum valor desta variável tem suporte na outra variável, só há um valor e não tem suporte, por isso esta rede não é consistente de arco, mas é consistente de nó, ou seja, este valor não viola nenhuma restrição unária, até porque não há restrições unárias. E por isso cá está uma situação em que temos uma rede consistente de arco, mas que não é consistente de nó. E a mesma coisa para este caso, em que temos uma rede que é consistente não é consistente de caminho, mas é consistente de arco. E por isso, a diferente, enfim, vamos analisar, inclusive, podemos ver esta situação em que há 4 variáveis diferentes, têm 3 valores possíveis, 0, 1 e 2, todas diferentes entre si. É óbvio que esta variável, que este conjunto de variáveis não é satisfazível. Okay? Este problema não é satisfazível. No entanto, é consistente de caminho. Reparem que qualquer combinação compatível entre 0, 0,2, 0,2, por isso pode ser 0,0, 0,1, 0,2, ou o que for, este par só tem 2 valores, pode ser estendido para a terceira variável, tem um valor a mais. E por conseguinte temos uma situação em que temos uma rede que é consistente de arco, mas não é consistente quando eu tento juntar 3 variáveis e tentar estender para a quarta. Porque se eu pegar em 3 variáveis, a única maneira de colocar 3 variáveis consistentemente é dar valores diferentes às 3 variáveis. E se eu der valores diferentes às 3 variáveis, estender para a quarta não posso, porque já não tenho um quarto valor para atribuir a esta variável. E por isso, neste caso, esta rede é consistente 4, ou seja, esta eu posso é consistente 4 porque, aliás, não é consistente 4 porque eu não posso estender 3 variáveis para a quarta. Esta não é consistente 3 porque eu não posso estender 2 variáveis para a terceira e esta não é consistente 2 porque eu não consigo estender uma variável para a segunda. E por conseguinte temos aqui uma hierarquia de consistências em que esta tem o nome, arc consistency, esta tem o nome path consistency, ou consistência de caminho, esta já não tem nome, é consistente 4. Mas há aqui uma hierarquia que, obviamente, quanto mais complicada for a consistência, quanto mais alta for a consistência, mais difícil será verificar se ela se mantém ou não. Mas, por isso, o critério da consistência I, generalizando o arco e o caminho, é dizer que um problema é I consistente se qualquer etiqueta composta de cardinalidade I-1, por isso quaisquer conjuntos variável-valor que envolva I menos uma variáveis pode ser estendida para uma iésima variável. Okay? E por isso, neste caso K mais 1, era necessário que, se eu juntar K variáveis, okay, e conseguir estender estas K variáveis para uma K mais uma variável, eu vou ter uma consistência K mais 1. Okay? Ou I consistente se o I for igual a K mais 1, exatamente. Ok, enfim, no caso particular do I igual a 0, é quando eu do nada consigo consigo estender uma etiqueta vazia para uma etiqueta com uma única variável, ou seja, basicamente, a única maneira de eu não fazer isso é violar restrições unárias, e por isso, desde que não violo restrições unárias, o meu problema é consistente de nó. No entanto, é preciso ainda ter algum cuidado porque há consistência e há consistência forte. Okay? Porque, o que quer dizer consistência forte? Quer dizer que tem que ser consistente, consistência I forte, quer dizer que tem que ser não só consistente I, mas tem que ser consistente para todos os valores mais pequenos do que I. Ou seja,
neste caso, ok? A consistência de nó, eu estava a dizer que era a consistência 1, mas é a consistência 1 forte. A consistência de caminho, a consistência 2 forte, e a consistência desculpa, de arco é a consistência 2 forte, e a de caminho é a consistência 3 forte, e por aí adiante. Isto é importante porque há situações em que as restrições, ou o problema é consistente um certo valor I, mas não é consistente para valores anteriores. Okay? Penso que este valor, esta rede, por exemplo, é consistente 3, qualquer combinação de valores que é compatível, valores compatíveis, digamos, de duas variáveis, podem ser estendidas para a terceira. Por exemplo, A e B, o único valor compatível é A1, pode ser estendido para 0. Estes valores 0, 0 pode ser compatível para 1, este valor 0, 1 pode ser compatível para 0, por isso esta rede é consistente de arco. Okay? Desculpa, é consistência de caminho. Qualquer combinações de dois valores podem ser estendidas para a terceira. Mas não é consistente de arco. Okay? Não é consistência de arco porque este valor 0 não tem suporte no A, nem tem suporte no C, por isso este valor 0 devia ter saído. Okay? E por isso, basicamente é isso que está a dizer, e por isso é que na definição, se vocês virem a definição de o que era arco consistent, consistência de arco, eu dizia sempre, primeiro tem que ser consistente de nó, e depois é que se vai verificar se cada variável tem suporte nas outras. Na consistência de caminho, também havia lá uma primeira cláusula, quer dizer, ela tem que ser consistente de arco, é consistente 2, forte, para que se possa depois verificar se todos os pares podem ser estendidos para uma terceira variável. Ok, um aspecto importante é que para consistências mais altas, de I maior que 3, elas não podem ser implementadas apenas com restrições binárias. Okay? Porquê? Bom, basicamente, quando eu faço a consistência, por exemplo, 4, o que eu verifico é se 3 variáveis podem ser estendidas por uma quarta. Se não puderem, então tenho que eliminar uma combinação de valores em 3 variáveis. Okay? E essa combinação de valores em 3 variáveis é uma restrição ternária, já não é uma restrição unária. E por isso, mantendo consistência I, normalmente impõe restrições de derivação I-1. Okay? Por isso, com restrições com consistência 2, ou seja, arc consistent, as restrições são de derivação 1, ou seja, arc consistency elimina valores das variáveis. Com path consistency, que é consistência 3, eu imponho restrições em duas variáveis, ou seja, imponho restrições binárias, mas com consistência 4 já ponho restrições enárias. Okay? Bom, não vamos ver os algoritmos que fazem, digamos, estas consistência I generalizada, mas basicamente há algoritmos, generalizando aqueles algoritmos que nós falámos, do arc consistency, em particular para o AC6, o que se verifica é que o bound acaba por ser, dependendo agora do I, mas generalizando, a complexidade passa a ser n elevado a I, d elevado a I. No caso do arc consistency era n ao quadrado, d ao quadrado. No caso do path consistency eu consigo obter, colocar a rede consistente de caminho com um algoritmo de complexidade n cubo, d ao cubo. No caso de consistência 4, será com N4 d à quarta. Okay? Mas estes problemas, de qualquer maneira, vão ser complexos. Okay? Manter, digamos, a consistência é bastante complexo. E, por conseguinte, tipicamente, se olhamos para aquele gráfico que eu estou a dizer, se aqui estávamos na zona de consistência de nó, ou seja, tinha muito pouca propagação e ganhava mesmo assim alguma coisa, na consistência de arc consistency, estou aqui nesta zona, tipicamente eu consigo ter, às vezes, pesquiso, gasto mais na redução do que ganho na pesquisa, outras vezes é ao contrário, porque estou aqui na zona
Normalmente esta zona é obtida por consistência de arco. Na consistência de caminho já começa a entrar aqui, claramente nesta zona. Ou seja, o que eu reduzo, o custo para reduzir, não é compensado pelo ganho que eu tenho na pesquisa e, por conseguinte, o custo combinado já está, digamos, aqui a subir. E por isso, ok, basicamente é o que estávamos a dizer. Se calhar falei isto um bocadinho cedo demais, mas ok. Tipicamente, problemas que são o que nós queremos, no fundo, é tentar perceber se o problema é satisfazível. A satisfação de um problema não é a mesma coisa que a imposição de consistência na rede. Há problemas que são satisfazíveis, mas que não estão consistentes, porque ainda não eliminei as variáveis, os valores das variáveis, ou não impus as restrições todas que estão implícitas, e há problemas que são consistentes, mas não são satisfazíveis. Ou seja, eliminei tudo o que era possível eliminar, mas continua a não haver, continua a não perceber que há combinações que não há combinações de valores das variáveis que satisfaçam o problema. Okay? Por isso, a questão que se coloca é para, e era isso que eu ia dizer, é em que condições é que vale a pena, tendo em atenção o quadro que eu vos mostrei, okay? Em que condições é que vale a pena explorar estas consistências mais elevadas, nomeadamente a consistência de caminho. Em geral isso não é útil, okay? Mas há duas situações em que isso é de facto útil. Okay? Primeiro é que é a situação em que existe uma rede de restrições binárias, okay? Cujas variáveis têm apenas dois valores no seu domínio. Okay? O que acontece se eu tiver restrições binárias com dois valores no seu domínio? Bom, e aqui há um teorema, se quiserem, que diz o seguinte: se eu conseguir colocar esta rede consistente de caminho, eu tenho a certeza que existe uma solução. Ou seja, nesse caso, a consistência de caminho é equivalente à satisfação. Quem diz equivalente à satisfação diz que não é preciso backtracking e, por conseguinte, resolve o problema polinomialmente e não exponencialmente, como em geral existe, como em geral é o caso dos problemas NP. Okay? Por isso, isto é um caso particular em que, se tiver uma rede, se tiver um problema em que todas as restrições são binárias e os domínios das variáveis só têm dois valores, cada variável só pode ter dois valores no domínio, não tem que ser iguais, mas só podem ter dois valores no domínio, então vale a pena investir, digamos, na consistência de caminho. Bom, como é que se prova isto? Bom, basicamente dizendo que uma situação destas é uma situação que se pode mapear no problema de dois SAT, ou seja, de satisfazibilidade com cláusulas que só têm duas variáveis cada uma. Ok? Ok, por isso basicamente o que é que nós garantimos? Que se uma rede for path consistent, então as restrições binárias são todas explícitas, já vimos que a consistência de caminho pode impor restrições binárias adicionais, elas estão lá todas, e as matrizes que representam as restrições têm um máximo de duas linhas e duas colunas, porque as variáveis só têm dois valores. Okay? E por isso, a satisfação de uma restrição pode ser equivalida ou equacionada como sendo a satisfação de uma fórmula booleana em forma disjuntiva. Ou seja, se eu tiver uma restrição entre A e B, em que A tem os valores 2 e 5 e B pode ter os valores 3 e 4, e estes valores são compatíveis, por isso 2 é compatível com 3, 2 é compatível com 4 e 5 é compatível com 4, neste caso eu posso dizer simplesmente que esta restrição binária corresponde, ou em forma booleana, corresponde a dizer que o A2 e B3 é possível, ou o A2 e B4, por isso esta restrição é satisfeita nestas condições. Se for A2 e B3, ou A2 e B4, ou A4, A5 e B4. Okay? Ok? Bem, isto é a mesma coisa, basicamente o A2, escuso preocupar com o A2, basta dizer que a variável lá, podemos considerar, digamos, como se considera em satisfação, que o A ou é verdadeiro ou é falso, e o verdadeiro corresponderá ao valor 2, o falso corresponderá ao vice-versa. Um deles é o verdadeiro, outro é o falso. Eu posso dizer que o A2 corresponde ao A, o A igual a 2 corresponde ao A,
o A igual a 5 corresponde ou não A, e por isso basicamente que eu tenho uma restrição booleana, tenho uma restrição booleana em que cada conjunto só tem duas variáveis, ok? E por conseguinte, se isto é o caso, então temos aqui o problema da satisfação booleana, saber se um conjunto de cláusulas é satisfazível ou não, e por conseguinte, como o problema de 2SAT é conhecido como sendo um problema que não é exponencial, consegue resolver um problema de 2SAT em tempo polinomial, um problema de satisfação, de restrições com variáveis binárias, em que todas as restrições são variáveis com dois valores, em que todas as restrições são binárias, pode ser transformado num problema booleano de 2SAT e, por conseguinte, é satisfazível. Outra situação, uma situação em que vale a pena apostar, digamos, na consistência de caminho, é essa. Outra posição tem que ver com a estrutura do problema, ok? E essa estrutura do problema temos que ver aqui um bocado mais em detalhe o que é a definição da estrutura do problema, nomeadamente a estrutura do grafo de restrições ou da rede de restrições. E por isso, a primeira definição é a seguinte: imagina que eu tenho restrições que podem não ser consistentes, podem não ser binárias, ok? E as restrições, não sendo binárias, envolvem mais do que duas variáveis, ok? E por conseguinte, eu vou chamar o grafo primal de uma rede de restrições ao grafo que eu obtenho decompondo todas as restrições binárias. Concretamente, se existe um arco entre duas variáveis, ou deve existir um arco entre duas variáveis, se elas estão ligadas quer por uma variável, uma restrição binária, quer por uma restrição enária. Okay? Aqui um exemplo. Vamos admitir que existia inicialmente uma restrição em que explicitamente eu tinha que a variável 4 estava restringida a certos valores da variável 1, 2, 3, etc. Mas imagina que, impondo consistência de caminho, vão ser obtidos arcos entre as variáveis 2 e 3, resultando nesta restrição adicional. E que, usando consistência 4, eu vou impor restrições enárias, ou ternárias neste caso, entre 1, 2 e 3, como está aqui, entre 1, 2 e 3, entre 1, 2 e 3, que é esta azul, 1, 3 e 6, que é esta verde, e 1, 2 e 5, que é esta preta. Okay? Por isso, isto são restrições implícitas que eu obtenho quando imponho consistência 4. Bom, o que é o grafo primal neste caso? Isto é o grafo propriamente dito. O grafo primal é quando eu verifico se existir uma restrição que liga a 1 e a 5, binária diretamente ou enária, eu vou considerar que existe aqui um arco, okay? Entre a 1 e a 5. E por conseguinte, o meu grafo primal contém estes arcos, agora não correspondem provavelmente a restrições, mas correspondem a arcos entre as variáveis. Okay? E fiquei com este gráfico. E por isso é, para ver o segundo caso, em que a consistência de arco corresponde à satisfação, eu tenho que transformar o meu problema inicial num problema que pode ter restrições enárias, tenho que considerar o grafo primal do grafo inicial. Okay? Bom, então, uma vez tendo um grafo deste género, okay? Não interessa como é que eles chegamos, mas o grafo primal só tem restrições binárias. Okay? Só tem arcos ligando duas restrições. Isto é um grafo, não é um hipergrafo. Bom, neste caso, agora há algumas definições que se podem fazer. A primeira é dizer assim, bom, se eu ordenar os meus nós, por uma ordem qualquer, arbitrária, eu vou obter uma largura do nó como sendo a maior, como sendo o número de nós mais pequenos no sentido desta ordenação, com o qual ele está ligado. Okay? Por isso, neste caso, o que eu verifico é o seguinte: se eu usar esta ordenação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay? O
que eu verifico é que o nó 1 não está ligado a nenhum nó mais pequeno, porque o 1 é o mais pequeno, ok? Por isso a largura do nó 1, de acordo com esta ordenação, é 0. O nó 2, de acordo com esta ordenação, tem uma largura de 1, porque está ligado a 1. O 3, de acordo com esta ordenação, está ligado a 1 e ao 2, por isso tem largura 2. O 4 está ligado a 1, 2 e 3, por isso tem largura 3. E por aí adiante. E, em particular, todos eles, no máximo, como vocês veem, todos eles estão ligados no máximo a 3 variáveis com um valor mais pequeno, com uma ordem mais pequena. Por isso, para uma determinada ordem, eu digo que cada nó tem uma determinada largura. Esta é a primeira parte. A segunda parte é, então, qual é a largura de uma determinada ordem? Já agora, fazendo a mesma coisa, mas agora com outra ordem. Okay? Se eu, em vez de ter 1, 2, 3, 4, passar a ter este como sendo o 7, o 1 está ligado a 0, à mesma. O 1 não está ligado a nada. O 2 está ligado a 1 também. O 3 está ligado ao 1 só. O 4 está ligado ao 3, ao 1 e ao 2, por isso tem largura 3. O 5 está ligado ao 4 e ao 2. Exato, só tem largura 2. O 6 está ligado ao 3 e ao 4, por isso também tem largura 2. E o 7 está ligado ao 6, ao 4, ao 3, ao 5, ao 2, está ligado à nota deles, por isso tem largura 5. Okay? Por isso, diferentes ordens, atribuídas arbitrariamente, vão dar diferentes larguras de cada nó. Okay? Por isso, a questão que se coloca, em geral, é, independentemente da ordem, qual é a largura de um grafo. Okay? E por isso, a largura de um grafo numa determinada ordem, primeiro, numa determinada ordem, é a maior largura de qualquer um dos seus nós de acordo com essa ordem. Okay? Por isso, naqueles dois grafos, naquelas duas ordens que eu tinha, eu digo que este grafo, de acordo com esta ordem, tem largura 3, porque nós sabíamos que todos eles estavam ligados no máximo a 3, mas com esta ordem, a largura já é 5, porque o nó 7 está ligado a 6, 4, a 5 nós. Okay? Por isso, o grafo, neste caso com esta ordenação, o 1 e vários outros têm 3 nós adjacentes. Desculpem, o grafo, de acordo com esta ordenação, tem uma largura 3, mas o grafo, de acordo com esta segunda ordenação, tem largura 5. Em geral, o que é a largura de um grafo? Bom, a largura de um grafo é a mais pequena largura em qualquer ordem que eu considere. Okay? Olho para todas as ordens e digo a mais pequena é que é, por definição, a largura de um grafo. Okay? A largura do grafo é a largura induzida pela ordenação que induza uma largura mais pequena. Okay? E, por conseguinte, neste caso, esta ordem 1 atribui o valor 3 à ordem de um grafo e, neste caso, a largura deste grafo é 3. Porquê? Porque há uma que dá 3, esta dava 3, e qualquer outra que dê apenas 3, que desse 2 apenas, tinha que garantir que era o seguinte: um dos nós não estava ligado a nada, que era o primeiro, o segundo só podia estar ligado a 1, e todos os outros estariam ligados no máximo a 2. Okay? O que queria dizer que no máximo este grafo poderia ter 0, mais 1, mais os outros 7, os outros 5, estariam ligados a 2, por isso no máximo poderia ter 11 nós, 11 arcos. Ora, se olharem para este arco, para este grafo tem 15 arcos, por isso não há nenhuma ordenação que garanta a largura 2. Por conseguinte, como não há nenhuma que garanta a largura 2 e há uma que garanta a largura 3, a largura deste grafo é 3. Okay? Por isso, primeiro ponto, perceber que dentro uma rede de restrições, a primeira coisa é definir qual é a largura do grafo. E, em particular, para essa largura do grafo, qual é a ordem que eu utilizo para obter essa largura do grafo. A segunda parte, que é o teorema propriamente dito, diz o seguinte: se eu tiver um grafo que depois de impor consistência K, obtenho
Ok. Por isso, se depois de inconsister, ok. Se depois de fazer a consistência K, obtenho um grafo primal com largura K menos 1, ok? Então, neste caso, se eu obtiver se eu impuser consistência K, certeza que tenho uma ordenação, posso obter uma ordenação dos nós, que usando essa ordenação eu obtenho uma solução para o problema sem backtrack. Okay? Por isso deixa de ser exponencial, passa a ser polinomial, em que o polinomial é o custo de obter a consistência K. Um exemplo, se eu tiver se eu tiver, não estou a dar estes exemplos já, mas imagina que o K é igual a 2, ok? Se eu usar consistência 2, ou seja, consistência de arco, e se tiver um grafo com largura 1, já vamos ver que são árvores, uma árvore tem largura 1, então eu consigo obter uma solução para esse problema sem backtrack. Da mesma maneira, se tiver consistência 3, e se o meu grafo primal tiver largura 2, eu consigo obter uma solução sem backtracking se eu impuser consistência de caminho. Por exemplo, nestes dois casos, suponhamos que eu tenho esta ordenação. 1, 2, 3, 4, como aqui está, ok? Ou esta, que aqui está, ou esta. Bom, neste caso, estas duas ordenações dão-me largura 2. Ou seja, 1 não está ligado a nada, o 2 só está ligado a 1, o 3 está ligado a 1 e ao 2, por isso só está ligado a 2 nós, o 4 a 1 e a 3 e por aí adiante. Aqui é a mesma coisa, por isso se eu ordenar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tudo bem. Agora, se eu ordenar assim desta forma, assim um pouco mais estranha, o que eu obtenho é o nó 4 está ligado ao nó 1, ao nó 2 e ao nó 3. E por conseguinte, nesta ordenação destes nós, eu não garanto a largura, neste caso, de 2. E por conseguinte, se eu não garanto a largura de 2, eu não garanto que a consistência de caminho seja suficiente para obter uma ordenação sem backtrack. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Okay? O que acontece neste caso? Nós temos aqui uma consistência, temos um nó, neste caso, cada nó só tem dois anteriores, no máximo dois anteriores com os quais está ligado. Okay? E por conseguinte, agora a maneira como podemos fazer a atribuição de valores é a maneira simples, ou seja, eu tenho a consistência, tenho o nó é consistente de caminho. Eu tenho a certeza que qualquer combinação de 1 e 2 pode ser estendido para a terceira, porque isto é consistente de caminho. Okay? E por isso eu posso atribuir arbitrariamente um valor 1 e 2 que imediatamente tem valores compatíveis na posição 3. Por outro lado, qualquer combinação de 1 e 3 que eu tinha inicialmente é extensível para a variável 4. E por isso, de certeza que eu tenho valores na variável 4 que são compatíveis com a atribuição 1, 2 e 3. E da mesma maneira, 3 e 4, qualquer combinação de 3 e 4 é extensível a valores da variável 5. E reparem que o truque aqui é que eu garanto que duas são sempre extensíveis para a terceira, ou seja, a terceira está ligada ao máximo a duas variáveis anteriores. Okay? Fazendo isto recursivamente, usando esta ordenação, garanto que consigo atribuir valores a todas as variáveis sem necessitar de backtracking, apenas e isto é sempre possível desde que o nó inicial ou o grafo inicial seja mantido com consistência de caminho. Okay? Basicamente é isso que aqui está. Já na outra ordenação, ok? Já na outra ordenação, isto já não é possível. Porquê? Se eu começar por aqui, eu começo 1 e 2, ok? 1 e 2 é compatível com 4. Por isso, qualquer combinação de 1 e 2 pode ser extensível para 4. Qualquer combinação de 2 e 3 também é extensível para 4. No entanto, não é garantido que o valor, uma vez escolhidos os valores de 1 e 2, os valores que ficam em 4 sejam compatíveis com os valores que têm em 2 e 3. Porquê? Porque eu não tenho garantia que qualquer combinação de 1, 2 e 3 seja extensível para 4. Isso obrigava-me a ter consistência 4. Eu, neste caso, só estou a utilizar consistência 3, consistência de caminho. Okay?
E por isso, quando eu tenho um grafo, ok? E se eu obtiver a ordenação do grafo que me dá a mais pequena largura do grafo, e se a largura do grafo for k, ok? Eu basta-me ter consistência k mais 1, ok? Para garantir uma ordenação backtrack free, sem backtrack, ok? Por isso agora é uma questão de verificar. Olho para um grafo, verifico qual é a consistência, ou qual é a ordenação ótima, ok? E se a coordenação ótima for baixa, eu se calhar até considero a possibilidade de impor uma consistência baixa, relativamente baixa. Ou seja, e porquê? Porque ao impor uma consistência é um algoritmo polinomial. Okay? Se eu não puser essa inconsistência, arrisco-me a ter um algoritmo exponencial, ou seja, fazer inúmeros backtrack. Bom, basicamente este é o princípio e terá que ser visto em detalhe, problema a problema, saber se vale a pena fazer isso. Okay? Muitas vezes, o que nos interessa perceber é se um algoritmo ou se um problema é satisfazível ou não me interessa propriamente resolver o problema, mas fazendo essa análise da largura do grafo induzido, eu consigo eventualmente chegar a conclusões, mesmo sem saber mesmo sem ter nenhuma solução propriamente dita, embora a solução seja mais fácil de fazer depois de impor a consistência de I. Ok? Ok, agora o problema que podem perguntar, então como é que eu sei, há tantas combinações, há tantas ordenações possíveis de um grafo, como é que eu sei que a ordenação que eu quero, qual é a ordenação mínima, não é? Que me dá a largura do grafo. Bom, felizmente existe um algoritmo, ok? Espero que estejam indo a ouvir, está-me aqui a dizer que a internet não está grande coisa, mas há um algoritmo que diz, que garante isso. Basicamente faz o seguinte: cada nó, está aqui, digamos, a definição, mas basicamente a ideia é a seguinte: eu olho para os nós e vejo quantos vizinhos é que tem. O nó que tiver mais vizinhos vai para o fim. Okay? E faço isso recursivamente. Okay? Basicamente, se eu pegar no nó que tem mais vizinhos e puser para o fim, eu garanto isso. Okay? Eu não mostrei aqui, mas podia-se ver aqui o exemplo. Neste nó inicial, ok? Por isso, esta ordenação era a ordenação boa, não era? Desculpa. Não, era aqui atrás, desculpa. Esta ordenação era a ordenação boa, e desculpa, disse ao contrário. A ordenação é assim: pego no nó que tem menos vizinhos e coloco no fim. Assim aqui. Ok? Por isso, qual é o nó que tem menos vizinhos? É o 7, só tem 3, os outros têm 3 ou mais. Quer dizer, há empates aqui, mas pega no 7 e vai para o fim. Uma vez pondo o 7 no fim, o 6 tem 3 vizinhos, passa a ter 3 vizinhos, o 5 também passa a ter 3 vizinhos, o 4 continua a ter 4 vizinhos. Por isso, o 5 ou o 6 vão para o fim. Vão para ter antes do 7, ou seja, pode ser o 7 é o último, o 6 será o penúltimo. Se o 6 for o penúltimo, depois continua a ter vários, o 5 continua a ter 3 nós, os outros continuam a ter 3 ou mais nós, e por isso posso sempre pôr o 5 em antepenúltimo, enfim, façam as contas e verificam que conseguem obter esta ordenação. Okay? Por isso a ideia é pegar no nó que tem menos vizinhos e pôr no fim. E fazendo isso obtém-se garantidamente uma ordenação ótima. Ótima no sentido que induz a mais baixa largura do grafo. Bom, acho que isto já basicamente é o que este algoritmo diz, ok? Por isso escolhe primeiro o nó que tem menos, o menor grau, ou seja, um menor número de vizinhos, e põe-no no fim. Okay? Por isso, basicamente, vimos estes dois casos em que uma rede de restrições binárias, cujas variáveis têm apenas 2 valores no seu domínio, é satisfazível se for path consistent. Ok? Se for consistência 3. E por conseguinte, neste caso, provavelmente vale a pena impor a consistência 3.
mais genericamente, uma rede de restrições, de qualquer que seja a sua área, se o grafo primal tiver largura K, o grafo primal já sabem, é decompondo as restrições em áreas em arcos entre variáveis que estejam ligadas. Por isso, qualquer rede de restrições cujo grafo primário tenha largura K é satisfazível se for K mais um consistente. Ok? Já agora, este exemplo, primeiro exemplo, este exemplo é interessante. Por isso, o que acontece se K for igual a 1? Ok? Ou seja, que grafos é que são automaticamente satisfazíveis se eu impuser consistência de arco? Bom, se eu puser consistência de arco, que é K igual a 2, eu consigo obter uma solução sem backtracking se o grafo tiver largura 1. Bom, e que grafos é que têm largura 1? As árvores. Se eu tiver uma árvore destas, eu posso verificar que cada nó só tem um vizinho com largura, só tem um pai, se começar a ordenar por cima, não é? Cada nó só tem um nó que tenha um valor mais baixo, uma ordem mais baixa, que é o pai. Okay? Os filhos todos têm, mesmo que os filhos tenham, neste caso estou a dizer um problema com uma árvore binária, mas pode ser uma árvore enária. Okay? Cada nó só pode ter um pai, okay? E garanto que os pais têm valores de nó, ou têm uma ordem mais baixa que os filhos. Okay? Qualquer ordenação que faça isso garante que consistência de caminho garante que não há problemas de backtracking. Ok? Na realidade, e por conseguinte, a ordenação é pela de cima, não é? Se eu colocar um valor para a variável 1, neste caso até é bastante simples, se eu colocar um valor para a variável 1, de certeza que esse valor é compatível com algum valor da variável 2 e com algum valor da variável 3. Bom, se é compatível com algum valor da variável 3, 2 quer dizer que a variável 2 tem valores. E no fundo posso resolver este problema independente deste, porque isto são árvores. E por isso, para qualquer valor da variável 2, eu sei que há valores na variável 4 e na variável 5, fazendo este raciocínio recursivamente, começando a dar valores aos nós, aos pais, digamos, antes dos filhos, eu consigo garantir que não tenho backtracking, consigo obter uma solução. Estes dois casos, já agora, são casos em que eu obtenho são casos especiais de arcos, ou porque têm de problemas, ou porque têm uma linguagem restrita, ou porque têm uma estrutura restrita. Neste caso, uma rede de restrições binárias, eu estou a restringir a linguagem, ou seja, há certas restrições que eu não posso colocar. Por isso, se eu tiver uma linguagem restrita, neste caso, eu consigo obter uma equivalência entre satisfação e consistência. No outro caso, é a estrutura. Okay? É a forma da rede, a questão neste caso, a largura da rede, que me garante que um conjunto de restrições com um grafo primário de largura K é satisfazível se apenas se for consistente K mais 1. Por isso, existe uma relação entre consistência e satisfação, ou porque em casos especiais, ou porque eu imponho certas restrições à linguagem, ou porque imponho certas restrições à estrutura. No caso, este é um caso mais teórico, mas é um caso que foi estudado, mas penso que... Ok, estão-me a ouvir agora? Estamos sim. Houve aqui um corte, acho eu, mas espero que ainda estejam a ouvir, ok? Se não, digam qualquer coisa, ok? Por isso vou voltar aqui. A ligação está muito má, professor. Diga? A ligação está muito má, pelo menos deste lado. Pois, eu sei, já percebi. Pelo menos deste lado a ligação está muito má. Pois, pá, isto é o campo, okay? Tem a ligação que é possível, mas de qualquer maneira a gravação fica feita, a gravação acho que não é afetada por isso, ok? Por isso espero que na gravação depois vocês, alguma dúvida que tenham, então,
Está a dar agora o share screen. Ok, está outra vez a fazer o share screen, espero. Ok. Pois, há um caso particular que é híbrido, que é uma mistura de linguagem e de estrutura, que é a chamada propriedade do triângulo rompido. Okay? Vou dar aqui só um boneco, okay? A definição é formal, mas basicamente a ideia é a seguinte: se eu tiver três variáveis, okay? Se eu conseguir romper o triângulo, ou seja, se eu U para A, há restrições entre U e A, entre a variável I e K, por isso este valor U da variável I tem apoio, é compatível com o valor A da restrição K. Por sua vez, o valor U é compatível com o valor V da variável J, okay? E o variável V é compatível com o valor B. Se eu conseguir arranjar este triângulo de forma que o A e o B sejam diferentes, okay? Eu digo que o triângulo está rompido. Que a propriedade do triângulo rompido, ou roto, não sei como é que se traduz isto, se verifica. Okay? Bom, isso pode-se verificar isso, ok? E basicamente é essa a situação e o teorema, o que nos diz, vocês têm aqui a referência, é o seguinte. Primeiro, dada uma instância de um problema, existe um algoritmo polinomial para verificar a ordenação das variáveis, tal que essa ordenação satisfaz a propriedade do triângulo rompido. Okay? Em relação a essa ordenação, não foi da ordenação, mas era importante que, neste caso, o I é menor que o J e o J é menor que o K. Okay? Por isso existe uma ordenação em que, se for o I menor que o J e o J menor que o K, tal como fizemos há bocado, tem que ordenar os nós das variáveis. E por isso, a primeira coisa que eu tenho que garantir, então, é que consigo obter uma ordenação de todas as variáveis. E a primeira parte do teorema diz-nos que é possível, com um algoritmo polinomial, obviamente se eu tiver algoritmos exponenciais não obtenho nada, mas é possível com um algoritmo polinomial obter uma ordem variável tal que, se essa ordenação satisfizer a propriedade do triângulo quebrado, então o problema é satisfazido. Ok? Ok? Por isso, basicamente, o que isto me garante é que, para uma instância deste tipo, se eu garantir que há um algoritmo para fazer quebra do triângulo, então eu garanto que consigo, com essa ordenação, uma pesquisa sem backtrack. Por isso, basicamente, consigo resolver o problema polinomialmente. Mas uma solução pode ser obtida usando essa mesma ordenação, ok? E eventualmente existe algum backtrack, mas a solução é obtida num tempo que é polinomial, quer na ordem, no número de edges, por isso no número de arcos, quer no número de valores no domínio das variáveis. Okay? Por isso é possível, depois de fazer essa ordenação, garantir ou que não existe uma solução, ou descobrir uma solução em tempo polinomial. Por isso, num tempo polinomial eu consigo fazer uma ordenação dos nós e, por isso, uma vez feita a ordenação em tempo polinomial, eu consigo verificar se se têm solução ou se não têm. Ok? E por isso, esta propriedade garante que a tractabilidade dos algoritmos, dos problemas, que tem um misto de restrição à linguagem, por isso as variáveis têm que ter certos valores possíveis, e à estrutura do próprio problema, por isso tem que haver uma tal ordenação que garanta a propriedade do triângulo quebrado. Okay? Bom, basicamente, vocês têm aqui, se estiverem interessados na parte mais teórica, digamos, de raciocinar sobre as propriedades de certos tipos de problemas, certos tipos de grafos, como é que esses tipos de grafos podem ser analisados para verificar se são tratáveis ou não, por isso se consegue obter soluções em tempo polinomial ou não, vocês podem ver esta referência que enfim, foi apresentada há pouco tempo
Já existe há algum tempo, mas foi apresentada no CP de 2016, algo assim. Bom, e por conseguinte, até agora estivemos a ver, digamos, imposição imposição de consistência cada vez mais complicada. Okay? No entanto, há boas notícias. Okay? Por isso, em certas situações, nós não precisamos de obter a consistência tão completa como aquela que temos estado a falar. Concretamente, olhando para arcos, para problemas que tenham uma estrutura de árvore, como esta, okay? Já vos mostrei que, como eles têm largura 2, okay? Existe uma ordenação de cima para baixo que permite obter um problema sem, uma vez que o problema seja consistente de arco, por isso todas as variáveis tenham apoio nas outras, eu posso obter uma solução sem backtrack, okay? Começando pelos nós de cima. No entanto, não preciso de tanta coisa. Okay? Eu preciso garantir que todos os valores do nó 1 tenham valores compatíveis no nó 2 e no nó 3. Mas não preciso garantir que todos os valores do nó 2 tenham valores compatíveis no nó 1. Porquê? Porque quando eu fizer a ordenação pelo nó 1, automaticamente, por propagação, durante a execução, os valores do nó 2 que não são compatíveis são eliminados. Nessa altura, por consistência de nó, que é mais simples. E, por conseguinte, em vez de impor consistência de arco para garantir que não há backtracking, que não é necessário backtracking, basta-me obter consistência de arco dirigida. Okay? Ou seja, garantir que os nós de cima têm valores compatíveis nos nós de baixo. Basicamente é isso que quer dizer. E, por conseguinte, obviamente, isso, em princípio, em termos de propagação, isso elimina-me bastantes verificações, porque eu não tenho que verificar se os nós de baixo têm valores compatíveis nos nós, se os valores dos nós de baixo têm valores compatíveis nos seus pares. Okay? Isto pode ser generalizado para redes de largura K, em que só temos que olhar, como vimos há bocado, só temos que olhar para os nós com valor inferior, com ordenação inferior. Só temos que olhar se são compatíveis, por exemplo, há bocado na consistência de caminho, não sei se tem aqui o boneco. Ok, não tem aqui o boneco, mas vou ver se consigo lá chegar depressa. Na consistência de caminho, uma vez feito, não neste, mas neste aqui, ok? O que eu verificava, o que eu queria dizer era que com esta ordenação, não vou confundir mais, com esta ordenação eu só tenho que verificar se estes nós, se para cada combinação de 1 e 2 existe um valor compatível na variável 3. Não me interessa saber se para todas as combinações de 3 e 1 existe um valor compatível na variável 2. Okay? Porquê? Porque eu vou fazer a ordenação por 1 e 2. E quando eu fizer a ordenação por 1 e 2, interessa-me garantir que existem valores compatíveis. Desculpa, eu vou fazer a atribuição de valores, a afetação de valores pela ordem 1 e 2. E só depois da variável, uma vez feita a 1, uma vez atribuído um valor a 2, eu tenho que ter a certeza que existem valores na 3. Se existem mais valores do que aqueles que são compatíveis com 1 e 2, eles são eliminados automaticamente quando eu der valores de 1 e 2, porque eles, por propagação, esses valores são eliminados. Mas são eliminados à medida que vou fazendo a atribuição e não tenho que impor essa consistência à cabeça. Bom, vamos passar aqui por... Andei aqui muito para trás. Ok, por isso esta era a consistência dirigida. Bom, há outras situações em que posso usar consistências fracas e mesmo assim obter resultados interessantes. Por exemplo, a chamada Singleton Arc Consistency. O que é esta Singleton Arc Consistency? Imaginem que vocês têm valores no domínio de X, 2 valores possíveis. E vocês tentam atribuir o valor A, ok?
e garantem que, atribuindo o valor A, pelo menos hipoteticamente, vocês conseguem provar, ainda não atribuíram o valor A, mas tentam propagar, dizer assim, vamos tentar pôr x igual a A e propagar. E por algum motivo, vocês conseguem provar que o valor V desaparece do domínio do Y. Bom, e a seguir fazem o singleton are consistent, quer dizer que vocês, para uma certa variável, vão fixá-la, ok? Mas também pode ser B, ok? E ao fixar o B, verificam que, por algum motivo, esse mesmo valor V desaparece da variável Y. Bom, o que é que se pode concluir daqui? Que, independentemente de escolherem o A ou o B para a variável X, o valor V desaparece da variável Y. E por isso, o singleton are consistency o que faz é faz uma espécie de teste. Vamos fazer um teste com x igual a A, ver o que é que obtém. Vamos fazer um teste com x igual a B, ver o que é que obtém. Se houver eliminações repetidas, de um lado e do outro, essas eliminações são feitas mesmo antes de ele decidir se o x vai valer A ou se o x vai valer B. Okay? Bom, basicamente é isso. E este tipo de técnica é usada ou tem sido usada, enfim, em termos talvez um exemplo, eu aqui não tenho um exemplo para vos mostrar, mas se vocês fizeram já, ou se estão habituados a fazer sudokus, o que vocês verificam é que a da altura não conseguem eliminar nada, mas dizem assim, ok, vou tentar verificar o que é que se passa com este valor da variável. Normalmente as casas que têm menos posições. E implicitamente estão a fazer este tipo de raciocínio. Okay? Depois posso explicar isso com um boneco, mas infelizmente assim aqui, a esta distância não consigo fazer isso em coisa remota. Mas de qualquer maneira acho que dá para perceber o princípio. Outra parte que é interessante é tentar usar, se consistência de caminho é muito complicada, a consistência de arco pode ser usada e olhando para problemas específicos, tentar perceber o que é que vale a pena fazer. Por exemplo, imaginem o problema das N rainhas. Okay? O que vocês verificam é que cada rainha só pode atacar 3 posições de outra rainha. Okay? Porque só pode atacar uma rainha que esteja na mesma vertical, não é? As rainhas são as rainhas na horizontal, todas as rainhas estão em linhas diferentes, mas cada rainha só pode, no máximo, atacar outra rainha em 3 posições, na que está na mesma coluna ou na que está nas mesmas diagonais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser saber se uma rainha tem suporte noutras rainhas, eu basta verificar, contar as rainhas. Se a outra rainha tiver pelo menos 4 posições, eu nem sequer preciso me preocupar de saber se tem suporte ou não, porque eu tenho a certeza que vai ter um suporte. Porque ela só pode ser não suportada em 3 posições. Bom, basicamente, este algoritmo, enfim, depende agora do problema, mas há problemas que têm esta estrutura, ok? E posso tentar arranjar um propagador que é parecido com o propagador que eu faço para o arc consistency, ou seja, para cada valor vou eliminar os valores que não são compatíveis nas outras variáveis, mas neste caso eu conto primeiro os valores que estão nas outras variáveis, se houver 4 valores não me preocupo com isso e sigo para as outras verificações. A outra situação que é bastante usada é com restrições não binárias, e nomeadamente restrições aritméticas. Okay? Restrições aritméticas, vocês, se tiverem A menor que B, okay? Esta é mais simples, vocês o que é que vão fazer? Normalmente A menor que B, uma restrição de ordenação, só me interessa olhar para os limites das variáveis, não me interessa olhar lá para dentro. Okay? Ou seja, basicamente, o que é que eu tenho que garantir? Tenho que garantir que o valor máximo que a variável A tenha, se o valor máximo da variável A for inferior a um valor qualquer da variável B, eu não tenho que olhar para os outros valores da variável A. Tenho a certeza que todos os valores têm valores compatíveis na variável B e vice-versa. Se o valor mínimo da variável B for maior
do que o valor máximo da variável, do que o valor mínimo da variável A, eu tenho a certeza que todos os valores de B têm pelo menos um suporte na variável B, nomeadamente o mínimo de A. E por conseguinte, eu posso criar um propagador em que, em vez de olhar para cada A e verificar se tem variável, para cada valor de A, verificar se tem valores compatíveis na variável B, a única coisa que eu tenho que verificar é se o máximo de A é mais pequeno que o máximo de B e que o mínimo de B é mais pequeno que o mínimo de A. Basta verificar estas duas condições. E por conseguinte, em termos de propagação, se um valor de A que não seja o máximo, nem o mínimo, desaparece, é eliminado, eu não tenho que preocupar com esta restrição. Enquanto o máximo de A for mais pequeno que o máximo de B e o mínimo de B for mais pequeno que o mínimo de A, não tenho que preocupar com esta restrição se eu eliminar valores da variável A ou da variável B, desde que não afetem os limites. Okay? Por isso, isto é chamada bounds consistency e, por conseguinte, há certas restrições que, em vez de usar AR consistency e verificar todos os valores de A com todos os valores de B, só tenho que verificar os valores extremos do A e do B se são compatíveis. Okay? Professor, porquê que não é o mínimo de B ser maior que o mínimo de A? O mínimo de B tem que ser... o mínimo de B tem que ser maior que o mínimo de A. É porque aí está ao contrário, então. Está ao contrário, está ao contrário. Se é o mínimo B tem que ser menor que o mínimo de A, não é? Por isso, se o mínimo de B for maior que o mínimo de A, de certeza que todos os valores de B têm o suporte no mínimo de A. Isto está ao contrário aqui. Okay? E o máximo de A, deixa cá ver, o máximo de A tem que ser menor que o máximo de B, exato. Porque se o máximo de A for menor que o máximo de B, todos os valores de A têm suporte no máximo de B. Okay? Mas se olhar para todos, basta olhar para o máximo. Okay? E por outro lado, se o máximo de A não for menor, é a segunda parte, se o máximo de A não for menor que o máximo de B, o que vai acontecer é que o máximo de A não tem suporte em B. Okay? Se o máximo de A for maior que todos os valores, se for maior que o máximo de B, é maior que todos os valores do máximo de B e, por conseguinte, deve ser eliminado. Por isso, basicamente, com esta restrição, a única coisa que eu vou fazendo é cortar os limites. Okay? Aqui está ao contrário. Okay? Ou seja, é só isso que eu tenho que fazer. Sempre que eu cortar, sempre que o máximo de B for mais pequeno, porque agora os máximos e os mínimos só vão aproximando. Okay? À medida que a propagação existe, o máximo de B pode ser eliminado e, por conseguinte, o máximo de B passa a ser um valor mais pequeno. E se o máximo de B passa a ser um valor mais pequeno, então o máximo de A também tem que passar a ser, eventualmente, um valor mais pequeno. Eu só tenho que me preocupar quando altero os bounds. Okay? Só quando altero os bounds é que tenho que me preocupar com esta restrição. Isto aqui está, como diz, está ao contrário. Isto digamos, um princípio simples, mas que eventualmente podem verificar que não é suficiente, enfim, em termos práticos é eficiente, mas se vocês tiverem duas restrições, A menor que B e A maior que B, não é? Vocês, enfim, algebricamente, okay, verificam que estas duas restrições são impossíveis. Okay? Um método algébrico. O Simplex faz isso. Nós aqui não vamos usar nenhum método algébrico, genericamente. O que vamos fazer é dizer assim, ok, vamos olhar para estas duas restrições e vamos admitir, por exemplo, que A e B têm os domínios de 1 até 1000. Okay? O que é que vai acontecer? Bom, o A e o B têm domínios de 1 até 1000, mas como o A tem que ser menor que B, o que eu verifico é que o A não pode ser 1000 e o B não pode ser 1. O B tem que ser 2, porque o B igual a 1 não tem apoio aqui. Cá estão os mínimos e os máximos, não é? Bom, mas de acordo com esta restrição. Mas agora, de acordo com a restrição A e B, pegando aqui, se o A for maior que B, isto quer dizer que o A tem que ser maior que 2, ou seja, o A tem que ser pelo menos 3. E o B tem que ser mais pequeno que 999, ou seja, o B tem que ser 998. E, por conseguinte, eu pego numa restrição, propago a restrição, pego na outra restrição, propago a restrição e verifico que estou a mudar o mínimo do A e estou a mudar o máximo do B, por isso tenho que voltar à mesma restrição que tinha aqui anteriormente, porque eu mexi nos limites do A e do B. Bom, e agora fazendo a mesma coisa, já estão a ver que vai acontecer que se o A tem que ser menor que o B,
então o A não pode ser 999, tem que ser 997. O B tem que ser maior, por isso o B não pode ser 2, tem que ser 4 pelo menos. Bom, e feitas as contas, depois de muitas propagações, porque já estou a ver o que é que vai acontecer, o A, esta restrição é chamada sempre que os limites do A e do B diminuem, esta é a mesma coisa, por isso elas estão sempre a chamar-se uma à outra. E por conseguinte, o que vai acontecer é que ao fim de não sei quantas mil iterações, 500, chega a uma situação como esta, ok? E nesta situação, se eu chamar A maior que B, tenho que verificar que o A tem que ser maior que 500. O valor mínimo do A tem que ser maior que o valor mínimo do B. Ou seja, o A tem que passar a ser 501, 500. E o B, o valor máximo do B tem que ser mais pequeno que o valor máximo do A, por isso tem que ser 499. E nessa altura eu verifico que o domínio do A passa a ser impossível, porque eu não posso ter um limite inferior do A superior ao limite superior do A. Também não posso ter o limite superior do B inferior ao limite inferior do B. E por conseguinte, restrições deste género, ou um problema, a não satisfação de um problema que tem estas duas restrições, é obtida não por métodos algébricos, mas sim por métodos de propagação, que podem ser eventualmente complicados. Okay? Mas isto diz-me que o princípio que eu agora vou falar, que é o que é, na realidade esta restrição é binária, mas a mesma coisa pode acontecer nas restrições enárias. Okay? Por exemplo, A mais B menor ou igual a C, isto impõe-me que esta restrição seja implementada à custa de 3 propagadores. Qual é o propagador? O primeiro propagador diz-me que A é menor que C menos B. Okay? Se A é menor que C menos B, o máximo de A tem que ser menor ou igual que o máximo de C menos o mínimo de B, porque o B passa para o outro lado. Talvez o mais simples seja ver o B. Se C é maior que A mais B, o mínimo de C tem que ser maior ou igual que o mínimo de A mais o mínimo de B. Okay? Isto aqui é values of C. E por conseguinte, esta restrição é implementada, como tem 3 variáveis, eu decomponho esta restrição em 3 chamados propagadores. E que olho para esta restrição, ou, aliás, olho para estes propagadores e verifico que no processo, digamos, de propagação, eu só tenho que preocupar com estas restrições quando alterar o máximo do A, ou o máximo do B, ou o mínimo do C, enfim, o que tiver aqui incluído. Okay? E isto diz-me como é que se ok. Enfim, agora vou saltar um bocado. Mas basicamente o que me diz é que este é um caso particular em que eu consigo fazer isto. Okay? No caso genérico, generalized R consistency, o que faz é com variáveis com restrições com 3 variáveis, o que tem que fazer é uma coisa complicada, que é uma generalização do que eu fazia anteriormente, que é verificar para cada valor se tem para cada valor todas as combinações possíveis. Se a restrição envolver mais do que 2 variáveis, o que acontece é que para cada valor de uma variável eu quero saber se o valor faz sentido. Como é que eu verifico se o valor faz sentido? Vejo todas as combinações possíveis dos outros valores. Se existe uma combinação possível dos outros valores que suporta o valor da variável. Se não, esse valor da variável desaparece. Bom, este é o algoritmo, digamos, naive, que me leva a que seja uma situação que, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas que basicamente este algoritmo é horrível do ponto de vista da sua complexidade. Okay? Porque para cada variável tenho que saber todos os valores possíveis das combinações das outras variáveis. E por isso, a complexidade deste algoritmo, okay, é desta ordem de grandeza, ou seja, o número de arcos vezes k ao quadrado vezes dk mais 1, e o d é o domínio das variáveis. E por isso, se vocês tiverem um problema, por exemplo, como eu acho que estou aqui o exemplo, não é? Ok, isto é a maneira de justificar o algoritmo. Por isso, a justificação é igual à do arc consistency anterior. O que verifica é que se o k for 2, que é o arc consistency, isto fica A, a ordem, isto é um fator de 4, por isso isto é um fator constante, fica A d ao cubo, que é
a complexidade que tínhamos no AC3. Ok, independentemente da sua complexidade, o que eu tenho que fazer então é o seguinte, com esta generalização. Eu quero saber se uma variável é compatível com outras. Por isso, para cada restrição, o que eu tenho é que criar um número de propagadores. Obviamente, se as restrições forem esquisitas, eu tenho que ter muitos propagadores, eu tenho que verificar um propagador para ser executado, tem que ser bastante complexo. De qualquer maneira, a ideia é que vou separar, para cada restrição, crio um conjunto de propagadores e agora o método de propagação, ok? O método de propagação, no fundo, verifica o seguinte: há situações em que certos propagadores são alertados, ok? E esses propagadores, quando são alertados, têm que ser verificados. Okay? Ao serem verificados, pode eliminar valores de variáveis. Por isso é que eles são propagadores. Ao eliminar valores de variáveis, alertam eventualmente outros propagadores e, enfim, o processo continua. E por isso, do ponto de vista, por exemplo, neste caso, quando eu tenho a restrição x mais y igual a z, nós tínhamos aqueles propagadores que dizem que o x que tínhamos a ver com aqueles propagadores de há bocado, ou seja, eu tenho que preocupar com o máximo de x se o máximo de y menos z diminuir, eu tenho que diminuir também o máximo de x. Okay? Como vimos há bocado. E por isso, o que é interessante é ver como é que o sistema de propagação, como é que as arquiteturas dos sistemas funcionam. Okay? Basicamente o que diz é o seguinte: cada restrição é representada por um conjunto de propagadores. Um ou mais propagadores. E por isso, inicialmente, quando vocês, num programa, por exemplo, em Choco, quando declaram as restrições, as variáveis e as restrições, a primeira coisa que o sistema faz é, ok, tem restrições, vamos verificar, vamos pôr essas restrições todas, ou os propagadores dessas restrições, vamos pô-las todas numa fila. Okay? Depois o que é que verifico? Bom, verifico se há condições para que algum destes propagadores seja desencadeado. Se esse propagador for desencadeado, é executado. Um deles. A execução o que é que faz? Bom, a execução o que faz é, eventualmente, há duas hipóteses. Ou o propagador mostra que o problema é impossível, elimina todos os valores das variáveis, okay? Da variável, e nessa altura o problema é impossível e o sistema faz backtracking, de alguma forma, okay? Ou então a execução elimina valores de uma variável. O propagador é sempre propagador para uma variável. Bom, se elimina valores de uma variável, o que é que ele faz? Bom, vai ficar aqui à espera, foi executado, ok? Mas, eventualmente, vai alertar à fila que houve umas variáveis que foram modificadas. E a fila vai ver no propagador quais são os propagadores que, eventualmente, são disparados, porque as suas condições limites foram atingidas. Por exemplo, um A ser menor que B, se o B diminui, isto é um alerta para o A. E, por conseguinte, vou ver os propagadores que falam do A, quais são aqueles que vão ser executados. E, bom, basicamente faço isso até atingir um ponto fixo. E quando atingir um ponto fixo, ou existir uma impossibilidade. Se existir uma impossibilidade, faço backtracking. Se obtiver um ponto fixo, ou seja, vou retirando valores às variáveis até não poder retirar mais nenhum valor, então eu digo que a propagação acabou aqui. E aí, a seguir, faço uma atribuição de um valor a uma variável e faço uma sanduíche entre propagação propriamente dita e atribuição de valores às variáveis. Por exemplo, neste caso... ok. Por exemplo, neste caso, isto é apenas o exemplo do ARC Consistency, destes propagadores... Este aqui não me interessa muito. Ok. Isto é só para dizer que neste tipo de propagadores, está aqui, neste tipo de restrições, os propagadores referenciam o máximo e o mínimo das variáveis x, y e z. E por isso, neste caso, sempre que uma variável, ou sempre que uma restrição, ou um propagador, ao ser executado,
altera o máximo ou o mínimo de uma dessas variáveis, os propagadores respectivos são disparados, ok? E vão para a fila se não estiverem lá ainda. Okay? Bom, finalmente, penso que esta a primeira a parte final. Imaginem que eu quero colocar a restrição, são todos diferentes, aquela que já usamos isso. Bom, de acordo, N variáveis, eu quero que as N variáveis sejam todas diferentes. Bom, eventualmente eu posso separar esta restrição, ou este conjunto de restrições, já estão a ver que normalmente desta maneira não se vê nada, basta que uma variável tenha 2 valores no domínio. Se todas as variáveis tiverem 2 valores no domínio, eu não faço nada. Todas elas têm, de acordo com a consistency, têm sempre um apoio na outra variável. Bom, mas então eu quero verificar se elas são todas diferentes. Se é possível atribuir valores a todas diferentes. Bom, se olharem para a complexidade do arc consistency, mas agora generalizado, ou seja, se todo o valor de x1 tem combinações de x2, x3, xn que a suporte, okay? A complexidade disto estoura. Okay? A complexidade disto acaba por ser n à quarta vezes d elevado a n mais 1. Bom, mas eu quero fazer isto com n igual a 10, 20, 30 variáveis, cada uma com 10, 20, 30 valores no seu domínio. Por isso já estão a ver que qualquer coisa como 20 elevado a 20 ou mais, o número de valores pode ser até mais, pode ser, por exemplo, 100, e eu tiver 30 variáveis, 100 elevado a 30, já estão a ver que isto não apesar de ser polinomial, não é razoável. Okay? E, por conseguinte, o que se verifica é que em certas restrições, eu não quero fazer o algoritmo naive, ingênuo, de verificar se para cada variável existem combinações possíveis das outras variáveis que suportam o valor dessa variável, mas há algoritmos mais rápidos. Okay? Concretamente, para este oldiffer, existe um algoritmo cuja complexidade é esta: d elevado a n elevado a 3 meios. Bom, d elevado a n elevado a 3 meios, já estão a ver a diferença em relação à versão, digamos, naive, à versão ingênua. Okay? Por exemplo, para um problema tipo Sudoku, em que vocês. Isto também é verdade, isto é para cada linha, não é? O domínio é 9, há 9 valores possíveis para cada valor, o número de variáveis é bastante maior que 9, ok? Algumas já estão preenchidas, mas pode ser qualquer coisa como 20, 30. O número, de acordo com esta regra, seria qualquer coisa deste género, 3 vezes 10 elevado à décima, enquanto que, de acordo com esta complexidade, fica 243. Okay? E, por conseguinte, o que nós iremos ver na próxima aula são propagadores para este tipo de restrições, de forma que eu consiga obter ou consiga implementar a minha arquitetura de acordo com este esquema, ok? Com este esquema em que existem propagadores para certas restrições, em que sempre que as condições de propagação sejam verificadas, a restrição ou o propagador vai para a fila para ser executado e entrar aqui neste ciclo até se chegar a um ponto fixo. Okay? E por isso, na próxima aula, o que nós iremos ver são algumas restrições globais, no sentido que envolvem várias variáveis, em que eu quero evitar coisas deste género, daí elevado a n mais 1, que o valor normalmente do domínio é bastante grande, o número de variáveis também é bastante grande, eu não quero complexidades deste género, senão não vale a pena fazer, mais vale compô-las e ver o que é que dá. Okay? Bom, isso é o que iremos ver na próxima aula, por isso a próxima aula vai ser segunda-feira, na próxima aula teórica, ok? Na próxima aula prática, que é segunda-feira, vamos fazer exercícios sobre propagação, ou seja, vocês têm, penso que já está na página, se não tiver podem ver já no ano passado, são algoritmos em que eu vos dou arcos, dou-vos problemas expressos por uma rede de restrições e digo o que acontece se eu impuser a consistência de arco, consistência de caminho, qual é a redução que se obtém, só para verificar se vocês apreenderam bem a noção de propagação e da consistência, quer de arco, quer de caminho, quer eventualmente de consistência mais elevada. Ok? E penso que para já é isto. Não sei se têm dúvidas em relação
os acetatos 2. Já percebi que a transmissão não foi das melhores, mas isto está a ser gravado, de maneira que a gravação, em princípio, vai ficar disponível daqui a bocado. E vocês podem, se não perceberam alguma coisa, podem lá ir. Se quiserem perguntar alguma coisa já, façam favor. Bom, posso interpretar o vosso silêncio como sendo está tudo bem, ou pelo menos vamos pensar no assunto, não é? Por isso, se não houver mais nada, então, encontramos na segunda-feira para fazer esses tais exercícios sobre propagação. Ok? Ok, professor. Até segunda. Então, ok, até segunda. Eu vou pôr depois a aula gravada, daqui a bocado já está na página. Ok? Até segunda, então.